Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática que fala também sobre a estatística envolvida na prova da AFA. Questão da prova 2018, vamos ver? Ele diz assim: na tabela a seguir estão relacionados os salários de todos os funcionários das classes A, B e C de uma empresa cuja média salarial é de R$ 1.680. Se a mediana para a distribuição de frequências obtida acima é igual a M, então a soma dos algarismos de M é igual a... Pois muito bem, então aqui ele fala sobre duas medidas de tendência central. No caso aqui começa falando da média e no caso aí pergunta a respeito da mediana. Muito bem. Então você que acompanha a nossa playlist sobre estatística, né, já deve ter visto então que para você calcular a média numa tabela de distribuição de frequências como essa, famosa tabela DF, nesse caso então é simples, extremamente simples, é fazer aí a chamada média ponderada. Como assim? Você vai pegar então, no caso aqui dos salários, já que eles estão entre 900 e 1.500, você vai pegar então na prática, como você não sabe o valor de todos eles, você pega então a parte central entre 900 e 1.500, você pega o valor do meio. Nesse caso então, entre 900 e 1.500, que vai dividir então exatamente aí ao meio, seria 1.200. Então, no lugar dos salários que você não sabe, né, quais são, né, entre 900 e 1.500, você usa 1.200. Entre 1.500 e 2.100, que vai estar exatamente no meio dos dois, vai ser quem? No caso aí seria 1.800. E entre 2.100 e 2.700, você vai usar o valor intermediário, o valor do meio, que seria, no caso, quem? 2.400. Ok? Então, usando esses valores centrais, nesse caso, então, você faz a média ponderada a partir deles com a quantidade de funcionários, para achar, então, a chamada média salarial, que aqui, no caso, seria de 1.680. Tá? Então, seria assim. Eu vou pegar, então, 1.200, multiplico por 20, o que mais? 1.800, eu multiplico por x, o que mais? O 2.400, multiplicado aí pelo seu peso, que vai ser de 10 funcionários, e isso então dividido pela soma dos pesos, no caso aqui a quantidade de funcionários, né? 20 mais x mais 10, isso então vai me dar a média salarial, que nesse caso ele falou igual a 1.680, ok? A gente simplifica, não complica. Então, por exemplo, no lugar de 20 mais x mais 10, podemos colocar 30 mais x. No lugar então de 1.200 vezes 20, né? 2 vezes 12, 24. E aí então, seguido aí de 3 zerinhos, 24.000. O 2.400 vezes 10 é só o trabalho de acrescentar outro zerinho, outros 24.000 aqui. E mais o 1.800x, ok? Então, nesse caso aí, passando esse 30 mais x para o outro lado, a gente vai ter então 2 vezes 24.000, 48.000, com mais o 1.800x, isso então sendo igual ao 1.680, que multiplica 30 mais x. Então, fazendo já aqui, né, a multiplicação com a respectiva distributiva, teremos 1.680 vezes x, 1.680x,
mais 1.680 vezes 3, a gente faz então 3 vezes 168. No caso aí 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 6, 18, com 2 que foi 20, vão 2. E 3 vezes 1, 3, com 2 que foi 5. Então no caso aí, com os dois zerinhos, fica 50.400, ok? E aí então, passando x para um lado e número para o outro, o que nós teremos? O 1.800 menos 1.680, isso vai dar 120x, ok? Como sendo igual, no caso a 50.400 menos o 48.000, isso então vai nos dar o quê? No caso aqui, teríamos então 2.400. E aí esse 2.400 você vai dividi-lo então por 120, ou a mesma coisa, 240 por 12. Né? Nesse caso então teríamos o valor, a quantidade X de funcionários ganhando entre 1.500 e 2.100 como sendo igual a 20. Ok? Haja visto aqui 12 vezes 2, né? 24. E aí para 240, 20 funcionários. Ok? Muito bem. Então com essa quantidade aí de funcionários, a gente então tem condições agora de analisar com relação à segunda medida aí de tendência central, que é a mediana. Então nesse caso aí nós teríamos, né, total de funcionários como sendo igual a 20 mais esses 20 que a gente achou aqui, correto? E mais os 10, quer dizer, 20 com mais 20, 40, com mais 10, 50 funcionários. Muito bem. Ora, então, se são 50 funcionários, no caso aí, a mediana vai ter que estar, né, localizada exatamente no meio. Não é isso? Daí o nome, né, mediana. Ela divide, então, no caso aí, em duas partes iguais, com um total de pessoas, né, iguais para cada lado. 50% para um lado, 50% para o outro. Então, nesse caso aí, na hora de determinar a mediana, então nós teríamos, né, esse 50 aí, né, vai dividir em duas partes iguais. Então você teria que ter, né, 25 funcionários aí para achar aonde está a mediana. Então a gente vai ver o seguinte, no caso então, na classe A, você só tem 20 funcionários. Então para chegar em 25, obrigatoriamente você vai ter que entrar aqui, ó, na classe B. Ou seja, a classe mediana, aonde está a mediana, seria nessa segunda classe, ok? A classe B. É onde está, no caso então, a nossa mediana. Pois muito bem. Então no caso agora eu já sei aonde a minha mediana ela está localizada. Já sei que então é nessa segunda classe. Eu sei então que é um valor, no caso aí, entre o 1.500 e o 2.100. Sendo que para chegar aqui, né, a gente tem lá os 20 funcionários. Então, no caso aí, para chegar então a 25, né, se eu já tenho 20 da primeira classe, então no caso aí vou ter mais 5 funcionários, certo? Para poder chegar então nesse valor M, que seria a minha mediana. E evidentemente que os outros 20 aqui, né, você vai ter então mais 15 após esse valor aí, o valor salarial dessa mediana, né, o salário mediano, ok?
Então, para a gente saber exatamente aonde que ele está situado, né? Haja visto que a mediana ela divide, né, em duas partes iguais, 25 para cada lado, assim como os quartis, os percentis, né, vão dividir. Então, no caso aí, essa divisão sendo aí proporcional. A gente utiliza então as proporções para saber. Por exemplo, nesse espacinho aqui, dos 20 funcionários, eu tenho salários que variam de 1.500 a 2.100. Então eu faço a diferença, no caso aí, de 2.100 menos 1.500 sobre o total de funcionários que eu tenho aqui nessa faixa, no caso aí que são os 20. Então isso aqui vai estar na mesma razão, na mesma proporção que, por exemplo, do salário de 1.500 até o salário mediano, M menos 1.500 sobre essa quantidade de funcionários que eu vou ter aqui. No caso aí, para fechar os 25, mais esses 5 aqui. Tudo bem? Muito bem, então obedecendo essa razão aí, essa proporção, eu consigo saber, no caso aí, o valor desse salário mediano. O 20 e o 5, se eu dividir isso tudo aqui por 5, eu simplifico, não complico. Aqui vai ficar 1 e aqui no caso igual a 4. E aí fazendo então, já que é uma igualdade de frações, produto do meio igual dos extremos, multiplicando cruzado, nós achamos o resultado. No caso aí teríamos 4 vezes M, 4M, o 4 vezes 1.500, no caso então vai nos dar 6.000. E isso então, como sendo igual a uma vez o 2.100 menos 1.500, valor aí de 600. E aí você passa o 6.000 para o outro lado, vai adicionar com 600, teremos aí 4M igual a 6.600. E finalmente, vamos achar aí o valor de M dividindo 6.600 por 4. E aí então, abaixando 6, teríamos 4 vezes 1 para 6, resto 2. Abaixando outro 6, 26, o mais próximo é 6 vezes 4, 24. Para 26 ainda sobram 2. E aí então o 20 dividido por 4 dá 5, que no caso então nos dá uma divisão exata. Ou seja, o nosso salário mediano, então, que queremos saber, o valor de M no caso então vai ser 1.650. Que aí então ele pede a soma dos algarismos de M. Então nesse caso aí é simples, extremamente simples, para achar aí a soma dos algarismos de M. Teremos, no caso então, já que M é 1.650, faremos o 1 mais o 6, 7, com mais o 5, 12, e mais 0 continua sendo 12. Por isso então, a opção B, no caso aí o 12, sendo aí a nossa opção correta. Ok? Qualquer dúvida, veja lá a nossa playlist de estatística. Grande abraço e até a próxima.